Este é o canal Bruno Johnson e convenhamos, Bolsonaro arrebentou no discurso lá na ONU, calando os globalistas, mandando o recado bonito. Cara, para mim foi excepcional, passou até as minhas expectativas, confesso a você. Ele falou até do Foro de São Paulo em plena ONU. O Foro de São Paulo deve ser combatido, aquilo ali é uma coisa criminosa. Meus parabéns, Jair Bolsonaro. E vamos lá, falou claro da Amazônia, muito importante, o tema aí que está em alta. Eu esperava mais, principalmente falar de números, que ele falasse de números e estatísticas, falasse ali das queimadas na época do Lula, mas ele mandou bem no que disse lá, falou as verdades sobre o sensacionalismo da mídia internacional, mandando de indireta até para Macron, falou também dos regimes de Cuba e Venezuela, ditadura cubana, que eu achei engraçado que eu estava assistindo a transmissão e na hora que ele estava falando da ditadura cubana, a imagem, a câmera foi lá e focou nos representantes de Cuba que estavam lá na ONU. E também criticou aí o socialismo na Venezuela, pessoas fugindo para o Brasil. Ele falou muito também da economia, da nossa conquista econômica, avanço econômica, e ele apresentou um novo Brasil para a ONU. Ou seja, olha, aqui agora é um novo Brasil. E já quero até falar do último tema, né, que ele abordou no seu discurso, que foi sobre a própria ONU. Eu estou aqui, né, participando das Nações Unidas e não de interesses globais. Olha só que maravilha, minha gente. O Bolsonaro, ele está aqui no projeto, o Brasil está aqui no projeto, mas não temos e não queremos participar de nenhum tipo de projeto globalista. Ou seja, Nações Unidas, sim, mas temos que respeitar a soberania de cada nação, autodeterminação, liberdade, tá bom? Isto sim, aí o Brasil continua. Então vamos abordar alguns pontos, né? Seja bem-vindo ao canal, isso só foi um resumo, tá? E já começo até relembrando para você Dilma Rousseff, os outros presidentes que passaram pelo Brasil, a diferença. O Bolsonaro, por exemplo, ele não leu, ele não estava com papel aqui, né, separando sílabas, né, estamos prosseguindo, não sei o que, tal. Não, ele falava, né, olhava para as pessoas, estamos prosseguindo o país de tal maneira. Dilma não, né, Dilma estava lá, estamos prosseguindo, cadê? Me perdi. Aí começava a falar um monte de besteira. O Bolsonaro já faz a diferença aí, sabe o que está falando pelo Brasil, pelo seu país. Lindo de se ver, esse vídeo não terá corte, tá, gente? Qualquer erro aí, qualquer falha ou demora nos assuntos, tá bom? Compreenda que eu quero subir esse vídeo sem corte, mas vou fazer o máximo possível para não ficar tão longo assim, né? Você já está vendo aí o tempo total do vídeo. Vamos lá. Ele está ali falando muito da economia brasileira, dos avanços, dos acordos, das conquistas e que quer, né, está aberto ao mundo. O Brasil está aberto ao mundo. Aqueles países que querem prosperar junto ao Brasil poderão prosperar. Aqui nós não trabalharemos o ponto ideológico na hora de fazer acordos comerciais. Tá? Isso é muito bom, isso já é um novo Brasil apresentado, porque nós tínhamos muitas amarras, muitas barreiras para investidores, para acordos comerciais. Bolsonaro ele fala ali também do Mercosul, que ele, junto com o presidente da Argentina, conseguiram fazer uma coisa mais enxuta e afastar a ideologia do Mercosul. Igual a Unasul que acabou, porque qual era a interferência ideológica? Quando o PT era governo, ele queria apenas acordo com países de viés esquerdista, os socialistas, os comunistas, e impediam, né, acordos de negócios com países, né, não socialistas, países de direita, capitalistas, que estavam aí prosperando, ou seja, só ferrando o Brasil, literalmente ferrando, fritando o Brasil, porque país socialista não prospera, meu Deus do céu, não prospera por nada.
E país capitalista é o que prospera. Ou seja, aí você vê um troço parado entre Mercosul e União Europeia durante 20 anos e Bolsonaro chega em um semestre, resolve essa bagaça toda, vamos fechar o acordo? Você vê, né, a amarra que traz uma questão ideológica na hora de fazer um acordo comercial. Então, parabéns, Bolsonaro mostrou, né, este avanço aí. Falou também da taxa de homicídios que reduziu no Brasil nos primeiros meses, elogiou aí o ministro Sérgio Moro, tá? Elogiou até como o juiz em sua época, porque o Brasil também está trabalhando contra a corrupção e a criminalidade. Antes favorecia, nos governos PT favorecia. E o Bolsonaro mostrou isso também, falou também lá na ONU sobre os governos anteriores. Disse até que o PT comprou aí parte da mídia dos parlamentares para defender, né, ideologia política e tudo mais. Vamos trazer mais pontos aqui para vocês. Ainda nessa coisa aí de esquerdista, vamos falar de governos anteriores. Eu quero abordar um ponto aqui chamado terroristas não terão refúgio no Brasil. Foi uma mensagem do Bolsonaro e isso para mim foi espetacular. Ali deu o exemplo do Cesare Battisti, dos paraguaios que estavam aqui no Brasil, sabe por quê? Na conversa fiada, na mentira de que eram perseguidos políticos. Ou seja, PT protegendo criminoso, guerrilheiro, assassinos. Lula protegeu assassinos, criminosos, com a história de que é um perseguido político, porque é amigo ideológico, comunista. E Bolsonaro falou, acabou isso no Brasil. Terrorista não terá proteção no Brasil. Ponto final. Cara, meus parabéns, muito importante aí essa mensagem do Bolsonaro. Vamos lá, preservação, né? Alguns portais esquerdistas já estão aí, Bolsonaro mentiu, não sei o que, a Amazônia está intocada. Gente, você já viu a dimensão da floresta amazônica? A dimensão continental, digamos assim, para uma floresta? Cara, ter uma floresta em pleno ano de 2019 da dimensão que tem é para se parabenizar, tá, gente? Tá? É um país que está lá, né? Tendo uma floresta que não se encontra em lugar nenhum do mundo. Enquanto esses países aí que já destruíram suas florestas, né, digamos aí até 100%, querem se meter aqui com interesses, né, na nossa floresta. Então Bolsonaro, né, ele fala aí das falácias, negócio de pulmão do mundo e patrimônio da humanidade, para calar essa mídia internacional que fica mentindo sobre a Amazônia. E sobre as queimadas, Bolsonaro falou muito bem em questão de queimadas naturais por conta de seca e até mesmo queimadas criminosas. E isso temos que combater, mas isso não é de agora, isso sempre existiu. Eu acho que o Bolsonaro deveria trazer algumas estatísticas aí do governo Lula, né, para poder mostrar para essa galera que essa coisa, né, sempre existiu, não é agora, não é de agora do governo Bolsonaro. E que nós temos aí, né, muito trabalho pela frente, muita... Opa, quase me sujei aqui de tinta de caneta, com a caneta virada para mim. E que nós temos aí muita coisa a enfrentar agora, porque esses globalistas estão de olho na Amazônia. E tem mais, aqueles que querem ajudar, apoiar a Amazônia, respeitem a soberania do Brasil. O que seria isso, gente? Porque ninguém doa por amor. Ninguém doa por amor. Eu vou ajudar por amor a floresta. Não. Doa por interesse. São interesses no nosso subsolo. Querendo, né, um espaço ali, mandar, desmandar, trabalhar junto com ONGs, porque o interesse não é no bem da Amazônia, como o Enéas já disse, né, é nos bens da Amazônia. Então tem que respeitar. A Amazônia é do Brasil aqui. Nós, né, é que sabemos das coisas. Então fica esse recado aí do Bolsonaro para quem quer ajudar. E vamos lá então sobre os indígenas. Ele levou uma indígena, ele leu uma carta lá da mesma, né, mostrando que indígenas não têm os mesmos interesses. Não existe só um grupo indígena. E Bolsonaro arrebentou com o tal do índio lá, o tal do Raoni, nem sei se é assim que se pronuncia, Raoni, o Raoni, que acha, que leva ao mundo, né, tá sempre aí em conferências pelo mundo inteiro, levando a visão de que índio é uma coisa só, tem um pensamento só. Inclusive ele estará na ONU, provavelmente, com suas mentiras e falácias.
Então ele quer levar a versão do índio comunista. Né? O índio tem que seguir. Não, gente. O índio quer desenvolvimento. O Bolsonaro levou uma indígena que quer desenvolvimento. Né? Quer colher do fruto, ele quer colher da sua terra. Ela não quer, né? Tipo assim, o pobre em uma terra rica. Calma aí. Enquanto esses petistas ficam usando dos pobres, né, para manipular a terra que esse índio não pode ter, não pode explorar, não pode fazer nada. Então, parabéns ao Bolsonaro. Bolsonaro foi bem claro. Morre aqui o monopólio do Raoni. Acabou. Em plena ONU, minha gente. Poxa vida. Meus parabéns aí ao Jair Bolsonaro. Então, muito bom. Ele falou muito sobre economia, conquistas econômicas. Mercosul aqui já falei. Brasil aberto para quem quer prosperar. Falou também da ideologia, né, que invadiu o Brasil, tudo. Ele falou da ideologia que invadiu o Brasil, falou até que alguns países precisaram, no passado, vencer esses comunistas. Ele não citou diretamente governo militar, tudo mais, mas até disse que militares perderam as vidas por conta, né, dessa luta para salvar o país. Porque esses globalistas, né, trouxeram aí, colocaram a ideologia nas universidades, escolas, mídia, cultura. Ou seja, ao ponto de criança aí, né, professores e pais tentando anular, negar a identidade biológica de uma criança, induzindo a criança, né, a um caminho tortuoso, destruição da família proposital, que é projeto comunista. A destruição da família, dos valores, muito interessa ao projeto globalista comunista. E por onde passou essa ideologia desses que estiveram aqui, né, querendo destruir o governo militar, por onde passou, deixou destruição, fome e miséria, tá? No mundo inteiro, né? Vide aí a União Soviética, esses países aí que ainda teimam ou teimaram em implantar essa ideologia criminosa, comunista. Uma aberração, digamos assim. Fala também sobre perseguição religiosa. E é isso aí, minha gente. Não vou estender mais. Eu dou aqui minha nota 10 à participação do Bolsonaro. Pena que na hora não teve tradutor, né, para cada representante de nação lá, né? Porque são muitas nações, muitas línguas. Pelo menos poderia ter um tradutor para falar inglês. Acredito que a maioria, né, poderia compreender. Mas ficou o recado, eles procurarão saber o que o Bolsonaro disse. E fica esse alerta, Ele também falou de visto, né, para países amigos como Japão, Canadá, Estados Unidos, esqueci o outro, mas são 4, Austrália, e que vai tentar expandir esse negócio, né, sempre na questão de desenvolvimento econômico. Então fica esse recado do Brasil para o mundo, para, né, lá a ONU, né, que junta essas nações. Estamos participando de um projeto de Nações Unidas e não um projeto globalista. Se quiser impor mandos e desmandos na nossa nação, o Brasil não participa disso não. Respeitem a nossa soberania, respeitem a nossa autodeterminação. Este foi o recado do Bolsonaro. Queremos prosperar, não somos mais os mesmos, não estamos com laços com comunistas, países que querem impor ditaduras, não. Queremos estar com os melhores, prosperando, progredindo, fazendo acontecer, dando liberdade e prosperidade para o nosso povo, tá certo? Deixa aí o seu comentário, o que você achou aí do discurso do Bolsonaro? Não assistiu ainda? Pesquisa aí no YouTube que você vai achar um monte de transmissão, um monte de gente aí que subiu o discurso do Bolsonaro. Foi muito bom. Gente, falar contra o globalismo, falar contra o socialismo, contra o Foro de São Paulo, em plena ONU, é algo inédito. Ou seja, algo histórico aconteceu. Parabéns, Bolsonaro. Show! Comunismo aqui não, vamos nessa. Meu nome é Bruno Johnson.